Olá, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Bela, Glaze, Mica, Cleide. Gente, vamos falar hoje sobre relacionamentos, tá? Sobre algumas atitudes que são atitudes tóxicas dentro do relacionamento. É muito importante a gente ter consciência, né, dessas atitudes tóxicas. Eu vou trazer aqui algumas apenas, porque os relacionamentos, né, são sagrados, né? Ou seja, é onde a gente investe muita energia, muito cuidado, muito afeto. E a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não esteja se envolvendo, né, com uma pessoa que seja abusiva e para que nós não tenhamos atitudes abusivas, né? Então, ter noção e consciência dessas atitudes ajuda, né, a gente a colocar limites no outro, a colocar limite em nós mesmos, a buscar outras formas de resolver as inseguranças, as angústias, que não seja de forma tóxica, que não seja de forma abusiva. Então, muitas vezes dentro do consultório, vai chegar um casal ali que tá tendo os dois atitudes muito abusivas um com o outro, né? E aí, às vezes, um melhorar, colocar alguns limites, cuidar, né, das suas chantagens, das suas inseguranças, ajuda aquela relação, né, a melhorar muito, né? Porque é uma relação que tem esses sinais tóxicos, é uma relação que gera angústia, mágoa, insegurança, né? Então, o amor, ele tem como prioridade, né, gente, trazer segurança, leveza, aconchego para nossa vida, né? Às vezes as relações são o problema da vida da pessoa. Inclusive, muitas relações tóxicas podem adoecer as pessoas que estão envolvidas, né? Então, muitas pessoas chegam com depressão, com ansiedade. Quando a gente vai fazer uma análise ali da vida da pessoa, ela tá envolvida em relações tóxicas, não necessariamente, né, só marido e mulher, pode ser também outras relações, não só romântica, né, mas pode ser outras relações, familiar, de trabalho e etc. Então a gente vai falar aqui hoje, né, sobre alguma dessas atitudes. Ter consciência delas ajuda muito a gente, tá? A não cair, né, em algumas manipulações e também não agir, né, buscar outras formas. O que que geralmente gera essa toxicidade, gente? Processo de insegurança. A insegurança faz com que as pessoas queiram ter poder dentro da relação. E poder é um problema, porque o poder ele vai vir em forma de controle. Para eu ter poder, eu tenho que ser superior, né? Então eu tenho que estar ali num lugar mais alto que você. Então eu tô inseguro com a minha, né, com o meu valor, tô inseguro com o seu amor quanto a mim. Tô aqui trazendo para essa relação, né, traumas anteriores, ou seja, fantasia, né, que você vai me abandonar, como um dia eu já fui abandonado, que você vai me trair, como um dia eu já fui traído. E aí eu quero ter controle, porque as pessoas têm um sentimento de que quando elas controlam, elas estão seguras. Então, qual é o controle quer dizer o quê? Um poder sobre o outro. Só que se alguém está acima, alguém está abaixo. Percebe? Então, como que eu vou ter poder? Eu vou me impor nessa relação e vou te desqualificar, inferiorizar. Então, muitos casais ficam nesse jogo de quem vai estar no poder. E aí isso é um problema dentro da relação. Outros casais têm muito claro, um no poder e outro ali submisso, né, inseguro, e esse daqui desqualificando, criticando, se impondo, né, se colocando em primeiro lugar. Então essa diferença de poder, gente, é um problema. O amor, ele tem que ser igualitário, né, ele tem que ter espaço para os dois igualmente. Os dois têm direito de falar, de ser escutado, de ter necessidades, de ter... Só que essa busca só acontece em relações com pessoas seguras, autoconfiantes. Ou seja, a expectativa daquela relação não é que o outro me salve, a expectativa daquela relação não é que o outro me agrida, a expectativa da relação é que o outro seja meu parceiro, me acompanhe na vida, né? Que seja ali alguém pra, em alguns momentos, me dar suporte, em outros momentos eu dou suporte, alguém que tá caminhando comigo na vida. E isso exige um pé de igualdade, né? Então, essas buscas de poder que são problemas, né? Às vezes, essa consciência, né, e se posicionar e colocar o limite e resolver ajuda, às vezes não. Porque às vezes a outra pessoa não tá afim. A outra pessoa, quando a gente se movimenta, né, gente, a gente acaba movimentando todas as relações que estão em volta. Então, por exemplo, se eu sempre fui muito boazinha, e aí eu começo a trabalhar, né, minha consciência, e aí começa a ser uma pessoa que coloca mais limite, que dá minha opinião, né, mesmo que isso desagrade um ou outro, né, que me dou prioridade, que falo do que não gosto. Isso movimenta as pessoas em volta, né? Isso gera um movimento também, porque se eu sou sempre boazinha, eu vou ter às vezes ali do meu lado uma pessoa que é sempre
demandante, que sempre tá pedindo sem fim pra mim. Então, no momento que eu começo a dizer não, que eu falo que eu não gosto, etc., essa pessoa aqui tem que se movimentar também, né? Porque ela vai ter que aprender a ela mesma fazer as coisas dela, ela vai ter que aprender a ouvir o meu não, ela vai ter que aprender a olhar para as coisas dela que eu não gosto e melhorar. Então, quando a gente se movimenta, as relações, né, imediatamente também precisam se movimentar. Só que nem todo mundo topa esse movimento, nem todo mundo quer crescer, nem todo mundo quer desenvolver, amadurecer, né? Muita gente quer ficar na zona de conforto, tá? Então, às vezes não tem jeito, né? E aí é o que eu sempre falo, assim, quando existe algum tipo de separação, né, porque a relação tava muito tóxica e alguém quer melhorar e o outro não quer, eu falo que assim, isso foi uma consequência de um processo de crescimento, né? Porque a tentativa é sempre que as pessoas cresçam juntos, né? Cresçam juntas. Então vamos lá, gente. Tem uma frase de Jung que eu gosto muito, onde ele fala assim: onde o amor impera, não há desejo de poder. E onde o poder predomina, há falta de amor. Um é sombra do outro. Só que o que a gente tem? Infelizmente, muitas e muitas relações com busca de poder. Muitas pessoas buscando poder e controle, tá? Isso é péssimo para o outro, né? Que fica sendo submetido por essa pessoa que controla, e para ela mesma. Porque todo esse controle, esse poder tira dela muitos benefícios do afeto, muitos benefícios da relação, tá? Então, vamos aqui para as três características, tá? Para os três sinais de toxicidade, para vocês irem identificando em vocês ou nas pessoas que circulam vocês e as possíveis soluções para isso, tá? Então, primeiro, gente, desqualificação do limite e do sentimento. Essa desqualificação vem exatamente de colocar suas emoções ou suas necessidades, os seus limites como besteira, como drama, né? Para de ser dramática, eu não fiz nada, você tá aí com raiva, você tá aí chateada, eu não fiz nada, né? Então, a pessoa não tenha a intenção de querer entender, né, o que aconteceu, né, o que tá te deixando chateada. Às vezes foi uma coisa muito grotesca, né, a pessoa fez de fato alguma coisa muito grotesca, do tipo, gritou comigo, alguma coisa, e depois ela quer drama. Então, assim, existem algumas formas, né, de desqualificar que deixa a pessoa que sente confusa. Se eu não tô confiante de mim, né, se eu não tô confiante do que eu sinto, do que eu percebo, eu começo a ficar confusa. Nossa, será que eu tô realmente sendo muito dramática? Nossa, será que eu não tô exagerando? Porque aquela pessoa, né, que tem dificuldade, ela quer estar no poder. Então ela tem muita dificuldade de receber limite. Ela tem muita dificuldade de o outro falar que não gosta, de o outro ficar triste com ela, com raiva dela, porque ela teria que identificar ali uma questão dela. E ela não quer, porque qual é a fantasia social? Que ter poder é ser uma pessoa perfeita. Ser poderoso é uma pessoa que não erra. Então essa pessoa, ela não quer, né, ver os próprios erros, as próprias falhas, porque ela quer estar aqui superior. A gente já sabe, né, e eu falo muito isso aqui pra vocês, que saúde emocional não tem a ver com ser perfeito. Não tem a ver. Poder pessoal não tem a ver com ser perfeito. Mas socialmente é isso que é colocado, e que as pessoas inseguras, que querem ter poder, se mantêm. Eu não erro, né? Eu não peço desculpa, eu não tenho problema. Isso é uma questão sua. Você que tá fazendo drama, você que é louca, você que é louco, você que ou tenta inverter a situação, que também é uma forma de desqualificar. Ah, mas e você aquele dia que fez isso? Ah, mas e você aquele dia que fez aquilo? Né? Ou seja, não quer de jeito nenhum entrar em contato com uma questão sua, né? Às vezes você de fato estava sobrecarregado e foi agressivo e foi... Ao invés de reconhecer isso, não. A culpa é do outro. Você que é muito frágil, tudo você reclama, tudo você chora. Nossa, você... Então, assim, né? Eu coloco o outro como uma pessoa inconveniente. Então, qual é o sentimento da pessoa, né, que é desqualificada nos seus limites e nas suas emoções? Ela tem o sentimento de que ela é inconveniente, ela tem o sentimento de que ela é má, de que ela tá sendo egoísta, né? Má do tipo, nossa, eu faço tudo pra você e agora você fica falando aí que tá chateado comigo ou tá com raiva de uma besteira dessa. Então, isso se torna tão intenso, né, gente, que a pessoa que sente, a pessoa que tá ali se submetendo, né, a esse controle e a esse poder, é uma pessoa que começa a ficar confusa com os seus próprios sentimentos e necessidades. Ela começa a realmente se sentir inferior, porque ela começa a se sentir inconveniente, má, egoísta, ruim, fraca, né? Fraca também, você é muito fraca, você é muito dramática. Então a pessoa começa a sentir.
É óbvio, gente, que a gente tá falando de um processo contínuo e repetitivo. Se isso aconteceu uma vez na vida, porque a pessoa tava, sei lá, ruim, mal, sei lá. Aconteceu poucas vezes, muitas poucas vezes, e depois vocês conversaram, se acertaram, e um reconheceu a questão de cada um e tal. Ok, eu tô falando aqui de um processo repetitivo. Tem relações que isso daqui é sempre, sempre. Então, vai realmente desenvolvendo esse poder, tá? Então, a confusão, exatamente, a confusão define um relacionamento com uma pessoa tóxica. Você fica confuso. Você não sabe o que você sente, o que você percebe, o que você precisa. Fica confuso pra você. Você não consegue, e aí você não consegue continuar aquele processo, né? Porque você começa a ficar insegura. Que aí vem o segundo ponto, que é a culpa, né? Então, é muito comum o outro agredir e botar a culpa na pessoa, né? Então, porque você me tira do sério, a pessoa fala. Porque você faz isso, você sabe que eu não gosto disso. Como se qualquer atitude que o outro fizesse e eu não gostasse fosse, vamos dizer, o suficiente, né, gente, pra eu ser agressivo e abusivo, né? Pra eu ser agressivo com uma pessoa. A agressividade não se justifica. Se uma pessoa tá tendo uma atitude ali, né, e você tá com muita raiva, se distancie. Se distancie, respira, fala, depois a gente conversa. Não justifica, então às vezes a pessoa agride, né, com palavras, né, humilha a pessoa com palavras, né, infelizmente, né, chega a agressão de fato e depois fala que é culpa do outro. A culpa é sua, porque você me tira do sério, porque você, então, gera todo esse processo também de culpabilização. Porque eu já tinha te falado e você não fez, e você não ouviu, e você... Então, sempre encontra ali justificativas, né, para suas agressões, colocando a culpa no outro, né? O que também aumenta esse processo de confusão, tá? Aumenta o processo de confusão. E aí vem, assim, o aspecto que é mais cruel, que tem um aspecto que é muito cruel, que a gente tem que estar muito atento pra gente não fazer isso, tá? Nessa disputa de poder, tá? Então, assim, um casal que se comunica bem é um casal que busca, que tá aberto a se perceber. Então, às vezes tem aquela briga ali, né? Aquele atrito, que é normal, mas depois é um casal que vai conversar, que vai cada um olhar para suas questões, né? Que vai escutar um ao outro, que tem abertura para essa humanidade, porque isso é confiança, gente. Um amor seguro é um amor onde eu sinto que eu posso ser humano, que eu posso ter falhas, desde que eu reconheça, que eu me responsabilize e que eu cuide dessa relação. Porque quando eu amo, eu não quero o mal do outro, eu quero o bem do outro. Então eu não quero estar no poder, porque o poder faz com que o outro seja inferior. Então, se eu amo, eu não quero que o outro se sinta assim. Eu quero que o outro se sinta tão bem quanto eu, né? Então, a insegurança pessoal é um grande problema, porque as pessoas querem muito resolver suas próprias inseguranças no outro, controlando o outro. Desde coisas como controlar a rede social do outro, não deixar o outro sair com amigas ou amigos, controlar a roupa, controlar o trabalho, controlar... Tudo isso é uma insegurança pessoal, sua, que você tá projetando no outro. Porque de duas uma, né? Ou você tá com uma pessoa fiel e legal com você, né? Mas você não confia no amor e aí você não consegue receber esse amor de forma leve, saudável, tranquila. Ou você não tá com uma pessoa legal, com uma pessoa que realmente não te deixa confiante, uma pessoa que te fere, que te trai, né? Que te desqualifica e você realmente fica insegura, né? E aí tem que pensar nessa escolha, tem que pensar se essa realmente é a melhor opção estar nessa relação, tá? Então, o terceiro ponto, gente, que é um ponto muito tóxico e quando acontece de forma repetitiva, se torna muito abusiva dentro de uma relação. Quando a gente tá dentro de uma relação, a gente tem amor pelo outro, né? A gente tá ali e aquela pessoa, de alguma forma, é importante pra mim. Eu quero que ela ocupe um lugar na minha vida. Então, o que que acontece? A gente fica mais vulnerável, que quer dizer o quê? Quer dizer que se o outro fica chateado comigo, é óbvio que isso vai mexer mais comigo, porque aquela pessoa é importante pra mim. Então, seja um familiar, seja, né, esposa, esposo, né, namorado, seja... Se aquela é uma pessoa importante, o que ela sente, o que ela percebe, o que ela mexe comigo, porque eu tô vulnerável nesse amor. Isso é natural. Muita gente se aproveita dessa vulnerabilidade. Como? Chantageando. Se você fizer assado, eu vou acabar com você. Ou pode ser essa fala, né, dessa ameaça de término, ou seja, se você não for como eu desejo, né, e como eu quero, você não tem mais o meu amor. Isso é um abuso
do sentimento do outro. Porque se o outro me ama, ele quer estar nessa relação. E eu uso disso para controlá-lo. Então eu fico ali chantageando com esse tipo de fala. Né? Eu vou terminar com você, eu vou acabar com você, eu não te aguento mais, eu não sei como eu tô com você, quase como se fosse um favor, né, estar com aquela pessoa, né? Ou seja, eu tô colocando que eu sou tão superior que eu tô quase fazendo um favor pra ela, de estar com ela. Então fica nessa chantagem emocional de retirada de afeto. Isso é muito, 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 muito agressivo, gente. Isso é muito abusivo. Muito abusivo. Porque você está usando dos sentimentos da pessoa por você para controlá-la. Né? Para controlar. Então existe essa forma bem direta, onde a pessoa fala, né, de forma assim, chantageando, né? A retirar o afeto dessa pessoa. Deixa eu só ver aqui que me mandaram. Aprendi a não ficar calada. Tinha medo de dizer o que sentia por medo. E aí, por medo de quê, principalmente? Que a pessoa fica calada? Por medo da pessoa terminar. E acontece exatamente por causa desse tipo de chantagem, né? Então, a pessoa começa a ficar calada, a pessoa começa a ficar passiva, submissa, com medo de se posicionar, achando ruim as coisas e não podendo falar, né? A pessoa começa a pisar em ovos dentro da relação, porque ela não quer perder aquela relação. E o preço disso é ela ser uma pessoa passiva, é uma pessoa que nunca desagrada, né? Então essa relação começa a tirar o espaço do outro, né? Dentro da relação. A pessoa abusiva, ela começa a ocupar todo o espaço da relação e essa pessoa aqui, ela ocupa o mínimo de espaço, né? Então existe essa forma muito direta de chantagear e existe uma forma mais indireta, gente, que é basicamente a pessoa não falar com você, esfriar, se distanciar. Esfriar, ou seja, acontecer uma coisa que ela não gosta. Aí eu não tô falando assim sobre uma briga e aí cada um tem o seu tempo de respirar, não tô falando sobre isso, tô falando sobre essa indiferença. Você fez uma coisa que eu não gosto e a minha resposta é ficar sem falar com você, é me distanciar, é me esfriar, é a mesma coisa, você tá ameaçando a retirada desse afeto. Então a pessoa vai ficando insegura, né? A pessoa que é submetida a esse tipo de chantagem, com o tempo vai ficando muito insegura, vai ficando muito calada, submissa, porque ela tem medo da perda dessa relação. E isso é uma atitude abusiva, tá, gente? De novo, se isso acontece constantemente, se isso acontece constantemente de uma relação, isso é uma relação de poder, né? E relações de poder, a gente já sabe, existe ali uma toxicidade. Então, quando a gente fala sobre autocuidado, muita gente entende, né, aprende socialmente que isso é egoísmo. Por quê? Porque a gente aprende a vida inteira, socialmente, que ser uma boa pessoa é uma pessoa que tá sempre ali servindo, cuidando, sendo útil, né, atendendo, né, aquela pessoa que tá sempre disponível e etc. Então, quando a gente fala de autocuidado, as pessoas, muita gente ainda sente como um egoísmo, né? Ah, eu vou sentar ali, né, eu vou questionar as pessoas que estão à minha volta, eu vou acolher as minhas emoções, eu vou dar tempo, ter tempo e espaço pra mim. Muita gente tem muita dificuldade com isso. E eu sempre repito isso, gente, o autocuidado é uma proteção para um relacionamento. O limite é uma proteção para um relacionamento e não um ataque e não um abandono. O autocuidado não é um abandono e o limite não é uma agressão ao outro. É você ocupar o seu espaço dentro dessa relação da forma mais saudável possível. Da forma mais saudável possível. Então, o autocuidado tem a ver com você se responsabilizar, né, por todas as suas feridas, inseguranças. Tem a ver com responsabilidade. Quando você não se cuida, o que você faz? Você joga isso na relação. Você joga isso na relação e aí você ou se torna uma pessoa, né, vitimista, ou você se torna uma pessoa controladora, ou as duas coisas, né? Usa do vitimismo para controlar. Mas você tá ali em busca de controle do outro, e não de convivência, de acolhimento e de conjunto com o outro. Às vezes, você até ser uma pessoa salvadora, que tá sempre ali resolvendo tudo da pessoa, é uma forma de controle. Tem a ver com você falar, eu sou necessária, você não vive sem mim, né? Você precisa de mim. Então, eu que resolvo suas coisas, eu que sei o que é melhor para você. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é o que a Bela tá falando aqui. Limite é respeito pela relação, por nós, pela relação, por nós mesmos e pela relação. Porque quando você não se posiciona, né, quando você não coloca um limite, você não comunica para o outro, né, até onde o outro pode ir, o que você não aceita, o que você não gosta, né? E aí quando aquela pessoa tem aquela atitude, de duas uma, ou aquilo vai te ferir, te submetendo, né, você vai ficando passiva e submissa, ou você vai querer sair dessa relação. Então o limite, ele protege a saúde da relação e a permanência da relação.
e a permanência. Tem muita gente que não fala, vai ficando chateado, vai ficando chateado, vai ficando com raiva, vai ficando com raiva. E aí depois vai e sai da relação. Então, eu passei todo esse tempo calado, não querendo me posicionar, porque eu tinha medo de perder essa relação, ou porque eu tinha medo de magoar o outro. Se no fim das contas eu vou embora e essa relação só não existe mais. O que adianta? Do que adianta, gente? Então, o limite, ele protege a saúde da relação, né? Ou seja, o outro colocar limite em mim tem a ver com eu entender o que fere o outro. Então, tem a ver com a minha responsabilidade afetiva de não feri-lo. E eu colocar responsabilidade, ou colocar limite no outro, tem a ver com fazer ele entender qual é o meu limite e até onde ele pode ir. Isso garante saúde e isso garante permanência da relação, tá? Então, o limite é uma coisa importantíssima dentro da relação, né? E autocuidado, gente, não é egoísmo, é responsabilidade. É você, então, se você se identificou com algum desses sinais, é importante que você se responsabilize, né? Porque a gente às vezes quer, né, ser aceito, a gente quer ser respeitado, e a gente precisa também ter a mesma atitude, né, perante o outro, né? E também buscar a mesma atitude do outro. Então, às vezes a gente vai precisar colocar limite. Que relação é essa que não suporta um limite? Né? Porque a fantasia é qual? Se eu colocar ali, se eu falar que eu não gosto da pessoa que tá aqui, ó, passiva e submissa. O sentimento, por que essa pessoa fica aqui? Porque ela também é insegura. Só que essas duas pessoas, elas reagem à insegurança de formas diferentes. Essa pessoa reage à insegurança com controle, né? Com controle e com poder. Essa pessoa reage à insegurança com passividade e submissão, tá? Então, só são formas diferentes de reagir à insegurança. Então, essas duas pessoas, elas vão fazer... O que essa pessoa aqui, geralmente, vai fazer em relação ao limite, né? Vai se submeter, vai ficar calada, né? Não vai colocar esse limite por medo. Que relação é essa que não pode ter a sua fala, o seu limite, o seu sentimento? Percebe? Porque eu tenho muito medo da pessoa ir embora. Se essa relação te gera muito medo, isso já é um alerta. Já é algo para você ficar atenta. Porque uma relação, ela não tem que te gerar medo. Você não tem que ficar insegura de existir dentro de uma relação. Você tem que se sentir à vontade dentro de uma relação para existir. Para falar o que você pensa, o que você sente, para se sentir escutada, para acolher o outro, para ouvir o outro. Tem que ser uma troca, tem que ser realmente aqui, num pé de igualdade, tá, gente? Então, esses são alguns sinais básicos, tá, que a gente tem que ficar atento. Porque, às vezes, um deles já vai adoecendo uma relação, né? Se pergunte, o que eu quero dentro de uma relação, né? Eu quero uma pessoa inferior a mim? Eu quero uma pessoa superior a mim? Pra quê? Por quê? O que isso tem a ver comigo? Aí tem gente que fala assim, nossa, Adri, porque eu saio de uma relação, eu paro em outra relação igual. Aí eu saio dessa relação, eu paro em outra igual. E não percebe que não é uma questão do mundo, porque no mundo vai existir pessoas diversas. É uma questão da sua atração. Do que te atrai? Do que você busca? Por que você busca esse tipo de relação? O que isso tem a ver com você? Com as suas feridas, com as suas inseguranças, com seus sentimentos? Né? Se eu tenho ali, né, uma pessoa, se eu tenho ali um trauma de abandono, então eu me senti ali abandonada pelo pai. Um pai que se tornou distante, que foi embora, né? Que são coisas que acontecem muito. Aí eu tenho um sentimento de abandono. Isso pode me impactar? Isso pode fazer eu me sentir inferior, sem valor, insuficiente para ser amada, né? Ou seja, eu fico insegura. Aí eu posso buscar o quê? Né? Pessoas que imponham esse poder sobre mim, né? Ou seja, pessoas que, se eu sou inferior, para mim é natural que o outro seja superior. Então, eu busco pessoas para me controlar, eu busco pessoas abandonadoras, ou seja, pessoas que estão ali comigo, né, mas me abandonam, são indiferentes comigo, né? Porque combina com o que eu sinto, que eu não tenho valor, né? Que eu sou insuficiente para ser amada. Então, tá certo essa pessoa ter esse tipo de atitude comigo, né? Ou eu busco aquelas pessoas indisponíveis para eu continuar me sentindo não amada, né? Então eu busco essas pessoas indisponíveis que nunca ou que estão em outro relacionamento e eu fico ali, né, como amante, ou pessoas que estão não estão a fim de ter nenhum relacionamento, eu tô lá a fim de ter um relacionamento e aquela pessoa fica ali, né, sempre me rejeitando, fica comigo, depois me rejeita e fica ali, né, naquele processo. Então, ao invés de eu ficar só me sentindo vítima de todos esses processos, eu preciso parar e olhar e pensar, o que isso tem a ver comigo? Por que eu tô me atraindo por esse tipo de pessoa?
O que isso tem a ver comigo? Que dor é essa? Que ferida é essa? Que insegurança é essa? Porque as soluções vai estar em nós. Não tentar mudar essas pessoas, não em ficar se sentindo vítima desses processos. Quando eu falo vítima, né, gente, eu não tô falando que uma pessoa que passa por uma relação abusiva não seja vítima. É, com certeza é. Mas eu tô falando de você sempre ficar só responsabilizando o mundo e a vida. E não conseguir olhar esse processo dentro de você. Né? O que me gera essa atração? Tá? Isso é muito importante. Tá? É muito importante para que a gente não repita padrões. Quando uma pessoa está saindo de uma relação muito abusiva, eu sempre repito isso muitas vezes. Isso não é a solução da sua vida. Esse divórcio não é a solução da sua vida. Não é a solução da sua vida. Porque se você não resolver você vai virar ali na esquina e vai encontrar uma pessoa igual. Porque isso é um padrão. É o que te atrai. É o que complementa as suas inseguranças. É o que é naturalizado pelas suas inseguranças. Tá? Então, tem que estar muito atento a isso. Ou, por exemplo, uma pessoa que é ali muito controladora, né? Sempre acaba se atraindo para uma pessoa mais insegura, uma pessoa que tem mais dependência emocional, que eu tenho que ficar lá salvando, que eu tenho que ficar lá. Isso também é difícil, isso também é complicado. Tá bom? Então, a gente tem que estar muito atento, tá? Muito atento a esses processos, para que a gente não fique, né, nesse nem culpabilizando o outro, né? E nem se submetendo, né? A gente precisa olhar para nós também, entender as nossas questões, o que a gente não comunica dentro dessa relação, qual é o medo que está envolvido, que me deixa submissa, porque muitas pessoas que se empoderam, né, e que começam a se posicionar, conseguem recuperar essas relações, né? Porque não quer dizer que necessariamente aquela outra pessoa é uma pessoa ruim, né? Mas isso é um processo da relação que vai acontecendo. Então, quando eu começo a colocar limite, pode resolver. Ou não. Ou aquela pessoa realmente é uma pessoa muito abusiva e aí não vai ter solução. Por mais que eu coloque limite, quanto mais limite eu coloco, quanto mais eu me posiciono, mais essa pessoa me agride, se impõe, se vitimiza, manipula. E aí, gente, realmente não tem solução. E aí é importante pensar assim, né? Aquela pessoa que um dia escolheu aquela relação não existe mais. E tá convidando essa pessoa para essa nova relação. Mas a gente não tem controle do outro, né? O outro vai topar isso se ele puder, se ele quiser, se ele conseguir. E aí não é algo que a gente consegue controlar. Mas a gente precisa se responsabilizar pelos nossos necessidades, limites e etc. Inseguranças, tá bom? Bom, gente, é isso a live de hoje, tá? Tô gostando de fazer live de manhã, né? Que eu faço umas lives aí de 40 minutos. Eu acho que é legal, né? Agradeço muito a todo mundo que tá aqui, porque eu fiquei muito insegura, né? Se ia ter gente que ia conseguir assistir, né? Mas realmente a noite pra mim tá ficando muito complicado fazer live à noite, porque eu tô ficando muito cansada com o Joaquim. Então essa é a solução, tá? Eu vou tentar começar às 9, porque hoje eu comecei umas 9h20, mas vou tentar começar às 9, tá? Pra gente ter mais tempo, porque eu geralmente começo a atender às 10. Eu quero que vocês anotem, tá? Esses pontos. É engraçado porque eu recebi a primeira pergunta da caixinha que eu abri hoje, foi exatamente essa. Dri, como, né, eu não me envolver em relações abusivas? Então, uma forma, gente, é a gente se informar, a gente entender os sinais. E também entender os sinais de uma atitude abusiva, como também cuidar de nós. Uma pessoa que é saudável, uma pessoa que é confiante, uma pessoa que é segura de si, é uma pessoa que vai conseguir colocar limites, é uma pessoa que vai conseguir se comunicar, uma pessoa que não vai ficar confusa na chantagem do outro. E isso vai ajudar, né, a atrair pessoas saudáveis. Né? Uma pessoa que quer o controle, quer o poder, ela não vai se atrair para uma pessoa que é impositiva e que consegue se colocar. Tá? Então, cuidar de si, né? Cuidar das suas inseguranças, cuidar para você estar uma pessoa cada vez mais autoconfiante, é algo que te protege de uma relação abusiva, porque você está ali fazendo a sua parte, se protegendo e sendo responsável por si mesma, né? E também saber quais são esses sinais, para você estar antenada e atenta, cuidadosa, tá bom? Nem para você ter essa atitude e para também não ficar sendo ali vítima dessas atitudes. Tá bom, gente? Não, Ingrid, eu não consigo fazer todos os dias, porque alguns dias eu atendo às 9 horas da manhã. Mas eu tô querendo fazer pelo menos umas 3 vezes. Então, foi segunda, tá? Já teve live na segunda-feira. Qual foi o tema, gente, da live? Esqueci. Mas na segunda, tá? Aí eu vou fazer
Tô fazendo hoje na quarta e eu acho que eu vou fazer na sexta também, tá bom? Gostei muito da live, mas tem pontos que gostaria de ouvir novamente. Você vai disponibilizar os vídeos? Sim, gente, vai ficar aqui no Instagram, tá? E também, quem quiser, muitas lives, né, que eu já fiz, não estão aqui no Instagram, estão só lá no YouTube. Então, quem quiser, né, assistir, é só se tornar lá inscrito no meu canal, tá? É o mesmo nome, Adriana Souza Psi, e tem, inclusive, ali uma pastinha só de lives, tá? Então, vários temas. Pra quem quiser assistir, é só ir lá nessa pastinha. Um beijo, diamantes, até a próxima, até sexta, tá? Depois eu vou até abrir uma caixinha amanhã pra saber qual o tema que vocês estão querendo saber na sexta-feira. Esse tema eu trouxe muito porque é muito comum relações abusivas gerar ansiedade e depressão. Muito comum, muito comum. Então a gente se proteger é uma forma da gente também se preservar, né, emocionalmente. Um beijo, meus amores, até a próxima. Obrigada! Beijo do Joaquim também!